Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos nesse mês conversando sobre a alma, sobre o coração. Como você bem sabe, a série que nós estamos é a série Vencendo as Tempestades da Alma. E hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto muito importante, muito especial, algo que nós constantemente precisamos lidar, que é com os nossos pensamentos, amém ou não? Constantemente nós precisamos lidar com os nossos pensamentos. Então o tema da mensagem de hoje é, se você gosta de anotar, enfim, é pensamentos sob controle. Pensamentos sob controle. E para a gente começar, eu peço que você abra comigo a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Olha que interessante, esse texto é o texto que tem ditado a nossa série. Tem servido para nós como um trilho, e é um texto muito conhecido, mas muito especial, que constantemente nós precisamos ter um encontro com essa escritura, essa porção das escrituras. Olha lá: de tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração. E o texto continua: porque dele procedem as fontes da vida. Olha que interessante, coração nas escrituras, como eu já falei numa outra mensagem, não fala apenas das emoções, dos sentimentos, do coraçãozinho, ok? Mas fala do homem interior como um todo: sentimentos, razão, intelecto, pensamentos, vontades. E a Bíblia está dizendo: de tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, guarde esse homem interior, cuide com aquilo que se passa dentro de você, aprenda a lidar com tudo isso, proteja o seu coração, lide com os seus pensamentos, lide bem com as suas emoções. E ele explica o motivo, ele fala assim, porque dele procedem as fontes da vida. Se você parar para avaliar as fases da sua vida, de uma forma ou de outra, elas estão atreladas àquilo que se passa dentro de você. Se você tem enfrentado dias maus e não sabe lidar com isso, provavelmente a sua vida vai de mal a pior, ainda que seja por um período. Se você está numa boa fase, vamos dizer assim, ou está lidando bem com o seu interior, lidando bem consigo mesmo, apesar dos desafios, a vida tende a fluir melhor. Então o que a Bíblia está dizendo é: guarde o seu coração, porque ele é de extrema importância, dele procedem as fontes da vida. Ok? Tudo bem até aqui, gente? Então, o que nós aprendemos logo no início dessa mensagem? E eu preciso que você guarde isso aí dentro de você. O que nós já aprendemos no início dessa mensagem? Os nossos pensamentos precisam ser questionados. Essa é a primeira lição aqui da noite. Os nossos pensamentos precisam ser questionados. Se a Bíblia está falando, cuidado, guarde o seu coração, cuidado, atenção com o seu homem interior, com as suas emoções, com aquilo que se passa dentro de você. Então os nossos pensamentos, eles precisam continuamente serem questionados. Olha que interessante, o que um outro texto de Provérbios, porque o livro de Provérbios é muito interessante, porque ele é um livro sapiencial. O que significa isso? É um livro de sabedoria. Então, às vezes você vai pegar um capítulo de Provérbios e ele vai trazer diversas máximas ali, diversas pérolas de sabedoria, e nos ensina demais. Mas tem um texto que concorda com isso que nós estamos falando, que é Provérbios 14, 12. Olha que legal essa abordagem aqui. Há caminho que ao ser humano parece direito. Olha lá, parece direito. Ele não está falando que é, ele está falando parece. Mas ele conclui na parte B aqui do versículo: mas o fim dele é caminho de morte. Então o que ele está dizendo é: cuidado, atenção, porque muitas vezes nós acreditamos que uma certa forma de pensar, de agir, um estilo de vida, uma maneira determinada de lidar com algo, é sabedoria, mas na verdade é insensatez. Parece sabedoria, parece algo bom, mas na verdade não é. Sabe o que esses dois textos mostram para mim e para você?
que o nosso julgamento, meus irmãos, pode não ser correto. Você já parou para pensar nisso? Talvez o nosso julgamento, ele não seja correto. O que a Bíblia está dizendo é: aprenda a não confiar em você mesmo. Aprenda a não confiar em você. Existem batalhas ou momentos que o nosso principal inimigo é o diabo. Existem outros que o principal inimigo, aquele que está nos derrotando, são nós mesmos, somos nós mesmos. É a nossa carne, é o nosso julgamento equivocado, são os nossos achismos, é a nossa leitura sobre a vida, sobre circunstâncias, sobre as pessoas. E às vezes, meus irmãos, nós achamos que nós temos a perfeita percepção de tudo, mas muitas vezes a nossa percepção, ela é limitada. Você está comigo aqui? Estamos juntos aqui? Então a Bíblia está falando: cuidado, tome cuidado, não fique preso naquilo que você acha. Nós precisamos de algo mais seguro, e nós vamos entender que algo seguro é esse. Não dá para confiarmos em nós mesmos, gente. Isso é tão sério, que nós olhamos para as Escrituras. Tem um trecho das Escrituras que fala algo que às vezes parece um tanto estranho, mas quando você entende faz muito sentido. Um dos julgamentos, ou da colheita, que Deus dá ao homem que o abandona, é viver segundo as suas próprias vontades. Isso parece uma bênção, mas é uma maldição, irmãos. É Deus entregar o homem ao seu próprio prazer, à sua própria maneira de viver, aquilo que ele acha melhor. Viva do jeito que você quer. Isso não é uma bênção, porque nós não podemos viver segundo o nosso padrão. A natureza humana, ela é caída, meus irmãos. O nosso julgamento, como eu disse, ele é equivocado. A nossa leitura, a nossa percepção, ela é equivocada. Eu vou te dar um exemplo prático. Quem aqui já passou por alguma situação onde alguém te falou que outro alguém disse algo sobre você, aí você ficou ressabiado, pensativo, chateado, amargurado com tal pessoa, mas depois você foi descobrir que a questão não era bem aquela, o que foi dito não era bem aquilo que te falaram, e depois que você entendeu o que aconteceu de verdade, você percebeu que o seu julgamento tinha sido errado. Quem já passou por isso? Só você, mas ninguém. Vamos lá, gente. Isso, quem passou? Aleluia. Eu sei que vocês não gostam de interagir. Fala com o irmão do lado, eu sei que vocês não gostam. Mas vamos lá, está frio, vamos se aquecer. Né? Mas isso, gente, prova que depender de nós mesmos é um equívoco. Isso mostra que o nosso julgamento pode estar, muitas vezes, equivocado. Os nossos pensamentos, gente, os nossos sentimentos, pregam peças em nós. Você precisa pensar sobre o que você está pensando. Você precisa questionar os seus sentimentos, questionar os seus pensamentos, tentar entender qual é a origem disso, a que isso está atrelado. E não simplesmente fazer juízos de valores, sair tomando decisões baseado naquilo que você está sentindo. Olha o que a Bíblia diz no livro de Jeremias. Jeremias 17:9, enganoso é o coração. Olha lá, gente, enganoso é o coração. E ele expressa de uma forma assim, ele fala, mais do que todas as coisas. E desesperadamente corrupto, quem poderá entendê-lo? O que Jeremias está dizendo é, nós mesmos podemos nos trair. Os nossos sentimentos podem prejudicar a nós mesmos. Os nossos pensamentos podem nos levar à ruína. Então eu reforço a primeira lição da noite: questione
os seus pensamentos. Porque a mente, o coração, é um lugar de engano em potencial. É claro que, com a mente renovada, ok? Nós podemos, então, pensar segundo as Escrituras, ter a mente de Cristo, com o coração governado, a alma governada pelo Espírito, andando em domínio próprio. Deus pode inclusive usar os sentimentos para falar conosco, isso é uma forma de apontar um caminho, mas debaixo da direção do Espírito. Então, na verdade, nós precisamos viver com o Espírito, dependendo do Espírito, comunhão com o Espírito, e não dependentes de nós mesmos, da nossa própria sabedoria. Por quê, meus irmãos? Não só porque Jeremias disse, o homem, o coração é enganoso, não só por isso, mas também porque nós estamos em meio a uma batalha, falar de um jeito bonito aqui, cósmica, uma batalha espiritual. Há uma batalha espiritual, gente. Em meio a essa batalha espiritual, quem está no meio dela somos nós. Então, enquanto Deus deseja transformar eu e você, há um adversário espiritual, um inimigo, que quer nos afastar de Deus. E uma das coisas que ele usa, o inimigo usa, são os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. Ele tenta bagunçar o nosso homem interior, ele tenta imputar coisas que não são de Deus, ele tenta deturpar os nossos valores, ele tenta mexer comigo e contigo. O mundo espiritual é real. É real. Paulo disse aos Efésios 6,12, a nossa luta não é contra carne e sangue. Então ele explica, olha, a luta real mesmo, a luta braba, é espiritual. Ele fala lá, principados, potestades, dominadores desse mundo, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Então ele está dizendo, aquilo que se manifesta aqui no nosso dia a dia, muitas vezes tem uma origem espiritual, e você precisa ficar atento, porque às vezes nós queremos lidar com coisas espirituais, agindo de maneira natural, e a maneira natural faz parte da coisa, mas nós também precisamos entender que existem armas espirituais, e a gente vai falar sobre isso. Vocês estão aqui comigo ou não? Então nós precisamos entender, há uma guerra, há uma luta, há uma batalha. Pastor, entendi que o coração é enganoso, eu entendi que eu preciso questionar os meus pensamentos, eu entendi que se eu depender de mim mesmo, olha, muitas vezes eu vou fazer julgamentos equivocados, eu vou fazer escolhas ruins, eu vou, ter percepções que não são as corretas, e eu entendi que no meio de toda essa questão existe também uma batalha espiritual, existe uma influência também para acabar comigo. Então como eu faço? Como eu luto essa guerra? Como eu mantenho os meus pensamentos sob controle? A Bíblia fala sobre isso. 2 Coríntios 10, 4 e 5, Paulo afirma, as armas da nossa luta, ou da nossa milícia, não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. Então ele está trazendo uma boa notícia. Ele diz, essas armas são poderosas para destruir fortalezas, para destruir raciocínios falaciosos, para destruir a arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então há uma boa notícia, e a boa notícia é, nós podemos, por mais que o coração seja corrompido e mal, e por mais que nós tenhamos que lidar com a nossa alma constantemente, a luta contra a carne nunca vai acabar, é possível, mediante uma vida no Espírito, mantermos os pensamentos sob controle, andarmos em domínio próprio, seguirmos a direção de Deus, termos e vivermos debaixo do domínio de Cristo, da mente de Cristo. Isso é extremamente necessário, nós precisamos entender essas coisas para aprendermos a guerrear essa guerra, lidar, lutar, questionar os nossos pensamentos, porque sabe como Satanás trabalha, gente, em nossos pensamentos? Ele trabalha através de mentiras, só que a mentira do inimigo, ela não é uma mentira, aquela mentira, você já percebe que é mentira, é toda uma construção, e toda essa dinâmica espiritual
que ele vai trabalhando em nossos corações, nosso homem interior, em nossas emoções e mente, o objetivo dele é fazer com que essas mentiras, elas se tornem tão profundas, que sejam criadas em nós, como ele diz no texto aqui, fortalezas. Por que ele usa o termo fortaleza? É uma forma dele tentar explicar que essas mentiras, elas encontram um lugar tão profundo em nós, que funcionam ou passam a agir como estruturas mentais, que resistem ao agir de Deus, que de alguma forma se opõe à vontade de Deus, oferece resistência ao agir de Deus, a nós entendermos a vontade de Deus e vivermos a vontade de Deus, entendermos quem nós somos em Deus, termos a identidade transformada. Então ele vai fixando essas mentiras, elas vão se internalizando dentro de nós, os nossos valores vão sendo distorcidos, a nossa identidade é distorcida, e quando nós paramos para perceber, já foram construídos castelos de engano dentro de nós, e nós estamos morando dentro deles, dentro dessas prisões, e o inimigo está por trás disso, e nós precisamos entender que ele é ardiloso, a maneira que ele age, está muito claro nas escrituras, como o diabo trabalha com engano, gente. Olha o que diz Apocalipse 12:9, o grande dragão, o grande dragão foi lançado fora. Põe na NVI para mim, se tiver aí. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás. Olha o que diz agora: que engana o mundo todo. Escute, gente, engana o mundo todo. O seu trabalho é enganar. O trabalho, escute, gente, o trabalho do inimigo não é fazer frente a Deus, no sentido de lutar com Deus. Eu de verdade, eu não consigo imaginar uma luta entre Deus e o diabo, como se fosse no ringue lá. Põe no ringue aí, Jesus e o diabo. Aí Jesus levando uns jabs assim, aí Jesus daqui a pouco está sofrendo. Aí você imagina tipo o Rocky Balboa, Jesus apanha. Aí daqui a pouco levanta assim, lembra da esposa dele, da história dele, quem já assistiu o filme aí ele fica forte de novo e vai. Não o Popeye que comeu espinafre. Amém, gente? Jesus é Deus. Estamos falando do Senhor Todo-Poderoso. O inimigo, ele faz frente a mim e a você. Uma das principais formas é por meio do engano. Essa é a sua especialidade. A Bíblia diz que até os escolhidos podem ser enganados pelos seus ardis. Então ele é chamado de enganador, e o seu principal objetivo é confundir, mentir, distorcer a realidade, trabalhando para isso dentro da gente, para que muitas mentiras se pareçam como verdades. Essa estratégia nós vemos em Apocalipse, ok? Apocalipse. Ah, pastor, mas Apocalipse está falando lá do fim. Não, se você volta nas escrituras, você vê no início essa ação do diabo. Na verdade, essa foi a forma que o diabo usou para deturpar todas as coisas, fazendo com que Adão e Eva pecassem. Ele trabalhou com um engano, e é como ele vai trabalhar comigo e contigo. Olha o que diz Gênesis 3, versículos 1-5. A serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que Deus tinha feito, disse à mulher, olha como o diabo trabalhou, é verdade que Deus disse, ele está fazendo uma pergunta aqui, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Aí a mulher respondeu, do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele nem tocar nele para que não venham a morrer. Aí o texto diz, a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão. Porque Deus sabe, versículo 5, que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Perceba, o diabo, ele trabalhou com a fala do próprio Deus, ele distorceu uma verdade, ele enganou. E é assim que o inimigo trabalha comigo e contigo. Ele distorceu o mandamento de Deus de tal forma que eles
mesmo ouvindo Deus diretamente, escolheram o erro. Isso é tão incrível, incrivelmente ruim, né? Terrível essa maneira do diabo agir. Nós vemos em Gênesis, nós vemos em Apocalipse, mas nós vemos Paulo alertando a igreja sobre isso, sobre o cuidado com os pensamentos, com o engano. E sabe menção a que ele faz? Ao Gênesis, a esse relato. Olha que interessante, 2 Coríntios 11:3, eu temo, Paulo falando para a igreja de Corinto, temo que assim como a serpente, com a sua astúcia, enganou Eva, também a mente de vocês seja corrompida. Olha lá. E se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Ele está falando, igreja, eu temo que a mente de vocês seja enganada, seja corrompida, que as coisas dentro de vocês fiquem bagunçadas, vocês fiquem tão perdidos em si mesmos, a ponto de não mais discernirem as coisas, a ponto de vocês se afastarem da pureza. Peraí, ele está falando para a igreja, gente. Então ele está falando sobre pessoas que entendem de pureza. Ele está falando para a mesma igreja, nessa segunda carta, que ele havia, na primeira, falado, corrigido, trouxe instruções, como lidar com os dons, e pureza, e tantas outras coisas. Eles estavam para a igreja, pessoas que entendem o padrão celestial. É como se Deus estivesse falando para nós, cuidado, igreja, porque nós podemos ser enganados, nós podemos nos afastar, por causa das vãs sutilezas do inimigo. Então ele trabalha de diversas formas para que conceitos bíblicos sejam deturpados, para aquilo que é verdade seja chamado de mentira, aquilo que é puro agora não mais seja puro ou necessário, e ele vai trabalhando, ele vai deturpando, para que eu e você possamos nos afastar do chamado que Deus tem para nós, nos afastar do amor a Cristo. E sabe qual é a principal coisa que ele usa? As nossas experiências, o que nós enfrentamos na vida. A principal coisa que o inimigo faz é usar as nossas experiências ruins, as nossas frustrações, aquilo que nós enfrentamos de mal, e ele tenta fazer com que essas coisas ruins se tornem como que doutrina para nós. Então ele trabalha para que o dia mal, de alguma forma, gere algo em nós deturpado. Quando você para conversar com pessoas feridas, você percebe que essas pessoas, elas, por causa das experiências terríveis, às vezes injustas, que elas viveram, enfrentaram na vida, aquilo machucou tanto, que isso passou a ditar a sua vida, passou a ditar seus pensamentos, seus sentimentos, a sua rotina, e o inimigo faz isso, e Paulo está falando, cuidado, igreja, porque o inimigo pega tudo isso e tenta transformar as experiências em verdade. Quando você conversa com esse tipo de pessoa, você já percebe pela sua própria fala, essas pessoas tentam usar as suas experiências pessoais como objeto principal, para estabelecer até uma doutrina, até uma maneira de Deus trabalhar, ou de Deus não fazer. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, gente? Então ele tenta usar as experiências de dor, de rejeição, feridas emocionais, para gerar medo, desconfiança. Ele usa questões culturais, padrões ideológicos, para de alguma forma tentar mudar a cabeça da igreja, a doutrina bíblica, e por aí vai. Ele pega experiências pessoais, ele pega realidades temporais, para que isso vire ou se torne uma verdade em nós. Então o inimigo usa as nossas feridas para nos prejudicar, mas a boa notícia é, Deus usa as feridas para nos transformar.
Essa é a boa notícia. O inimigo pega tudo isso e tenta nos abater. A frustração, a rejeição, essas experiências para tentar colocar em nós um padrão deturpado, mental, de crença, de fé, de realidade de Deus. Só que a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. A resposta de Deus a tudo isso é: filho, eu sei que você foi injustiçado. Filha, eu sei que você passou por aquilo. Ei, eu sei disso, eu sei daquilo, mas escute, eu estou trabalhando em você. Eu estou transformando você. Eu estou fortalecendo você. Eu vou usar isso para a minha glória. Essa é a verdade. Isso é maravilhoso. Porque o inimigo usa as experiências pessoais para deturpar a verdade de Cristo em nós. Deus usa as experiências para formar Cristo em nós. O inimigo tenta nos afastar de Cristo através das experiências pessoais, e Cristo tenta nos tornar mais parecidos com Ele por meio dela. Você entende por que nós precisamos manter os nossos pensamentos sob controle? Porque essa batalha espiritual fala sobre aquilo que Deus quer fazer. Agora, entendi, pastor, entendi. Mas como que eu faço isso na prática, então? Entendi o coração do homem enganoso. Eu entendi que muitas vezes nós vivemos como Provérbios 14, 12. Há caminhos que parecem bons, mas na verdade eles são ruins. Mas eu, pelas experiências negativas que eu tive, por frustrações que eu enfrentei, e pela própria articulação do inimigo em meio a tudo isso, puxa, eu entendi errado as coisas. O meu juízo de valor, ele está equivocado, está deturpado. Eu estou entendendo. Eu estou entendendo que eu preciso permitir que Deus use tudo isso para me transformar. Eu preciso entender que em meio a tudo isso, Cristo será formado em mim. Agora, quando eu estou lá no front de batalha, é difícil. Quando eu estou no dia a dia, quando eu saio aqui do culto, chega segunda-feira, como que eu faço? O que eu posso fazer de prático para lidar melhor com o meu coração? 3 coisas, meus irmãos. Primeira delas, destrua as mentiras. Vocês estão aqui comigo? Destrua as mentiras. Se o inimigo é enganador, a matéria-prima principal dele é a mentira. Porque quem engana mente, distorce, ok? Por isso o texto que nós lemos de 2 Coríntios 10, 4 e 5 diz que as armas espirituais que nós temos, elas destroem fortalezas, elas destroem o quê? Raciocínios falaciosos, ok? Lógicas, conceitos, que são falácias, são mentiras, não são verdades. Você está me entendendo? Não são verdades. Então elas são poderosas para destruir esses enganos que foram sendo articulados dentro de nós, porque o inimigo trabalha com mentiras. Agora, como nós destruímos a mentira? Conhecendo a verdade. Deixa eu te falar uma coisa aqui, gente. Sabe qual é o principal instrumento de libertação na vida de um cristão? Talvez você diga assim: pastor, eu preciso de libertação de um vício, das drogas, de algum pecado, ou do que quer que seja. Liberto de mim mesmo, pastor. Sabe qual é? Conhecimento. Não uma oração forte, é conhecimento. Conhecimento. O conhecimento da verdade liberta, Jesus disse. Então, eu vi um pastor dizendo esses dias na internet, eu achei bem interessante. Ele falou assim: o culto de libertação está cheio, e a escola bíblica está vazia. As pessoas não entenderam que o que vai produzir libertação é o conhecimento. Por quê? Porque o inimigo trabalha com engano. Escute, toda mentira perde o poder quando é confrontada pela verdade. Vou te dar um exemplo. Lembra que eu falei de mal entendido, que às vezes você teve com alguém e tal, que alguém falou do outro alguém, aquela situação? Quando te falaram a realidade, ou quando você sentou para conversar com aquela pessoa, e ela te expôs a verdade, você viu o que de fato aconteceu,
É como se caísse uma escama dos seus olhos. Rapaz do céu, cara, eu fui injusto, sei lá, com tal pessoa. Olha, eu agi de maneira equivocada, eu não devia ter feito isso. Porque quando a verdade vem à luz, cai por terra a mentira. Então escute, enquanto as mentiras distorcem a realidade, a verdade coloca tudo no lugar dentro de nós. Então nós precisamos conhecer a verdade. Para acabar com a mentira, você precisa conhecer a verdade de quem Deus é, a verdade de como Deus te vê, a verdade, enfim. Quer ver como isso é real, à luz da palavra? Por isso que eu estou falando da questão do conhecimento. Às vezes algumas pessoas já vêm com uma bagagem, se convertem, vêm com uma bagagem, às vezes de rejeição, às vezes de não ter tido oportunidades, de ter sido desprezadas. E aí a pessoa talvez vem para Cristo e ela começa a entender que ela tem um chamado de fazer discípulos, de alcançar pessoas. Deus coloca às vezes um ministério, um projeto no coração, e a pessoa fala assim: puxa, mas Deus não vai usar alguém como eu. Olha, eu sou inadequado, eu sou incapaz. E não estou falando que nós não devemos buscar melhorar, isso é um fato, todos nós devemos, é a nossa responsabilidade. Mas quando nós olhamos para a palavra, nós percebemos que Deus, ele usa inclusive pessoas que aos olhos humanos não poderiam sequer ser usadas. Olha o que diz, põe para mim aí, 1 Coríntios 1, 26 a 29. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Olha o que Paulo está falando. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne. O que ele está falando? Muitos não foram chamados sendo competentes, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Não que Deus não possa usar, Deus usa todos. Quem sabe muito, quem sabe pouco, classe social, não importa, Deus usa todos. Mas ele está tentando explicar um conceito, e o conceito fica muito claro na sequência do texto, no 27. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir nada as que são. Olha o que diz agora: a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Então você fica preso, não dá, não consigo, não posso, Deus não vai me usar. E Deus está falando: ei, olha aqui, eu sou Deus, eu escolho quem eu quiser, eu chamo quem eu quiser, eu escolho, eu levanto, eu capacito. Agora, quando que nós então andamos em fé? Quando nós conhecemos a verdade, quando nós não ficamos presos naquilo que a nossa cabeça diz, naquilo que os nossos sentimentos estão tentando nos dizer como verdade. Mas lembre-se, nós não podemos confiar em nós. Ah, pastor, você não sabe a minha história. Gente, às vezes nós pegamos aconselhamentos aqui, que a pessoa está falando com você e você está fazendo uma oração, tipo oração interna, assim, sabe? Você não está falando, mas você está orando assim, com a cabeça: por favor, Jesus, me dá sabedoria, me dá sabedoria, me dá sabedoria. É tanto sofrimento, a história é tão trágica, que você fala: Jesus, por favor, me usa como instrumento de alento, para ajudar essa pessoa. Deus me abandonou, sofrimento, frustrações, orações não respondidas. Olha o que diz Isaías 49, 14 e 15. Mas Sião diz, o povo de Deus diz: o Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. E aí o Senhor responde: será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Ele está dizendo assim: você está falando que eu me esqueci de você? Deixa eu te explicar algo aqui. Será que uma mãe pode se esquecer de um filho? Ele está perguntando. Então ele está levando a reflexão. É como se o Senhor dissesse: é inconcebível uma mãe largar o filho, está amamentando, larga o filho, abandona o filho, é inconcebível, é loucura. E ele afirma: mas ainda que essa viesse a esquecer dele, eu não sou como essa mulher.
eu sou Deus, eu não vou te abandonar. E o livro de Isaías, ele é um dos profetas, fala muito sobre os erros do povo, correção ao povo. Então Deus, mesmo olhando para um povo em pecado, um povo que colhia e precisou colher de consequências dos erros, Ele está falando: eu sou o seu Deus, eu não me esqueço de você. Você vai talvez ter que passar coisas pelas más escolhas, mas eu estou aqui. Eu estou aqui, eu não me esqueci de você. Eu sou fiel, eu sou amoroso. Então, se eu ficar preso nessa mentira de que Deus não me ama, isso vai criar uma fortaleza em mim, e eu vou ficar, é como se, escondido, preso dentro disso. Imagina uma cadeia, quem está numa cadeia, e essa é uma boa ilustração, não consegue sair dali, e às vezes você está preso, como que preso nisso, você não consegue acessar as verdades de Deus. Para sair daquilo, nós temos que entender a verdade, porque quando você entende a verdade, você é liberto. Ah, pastor, eu nunca vou mudar. Já tentei, já fiz jejum, já fiz oração, já fiz tudo que é coisa. Eu não consigo mudar, não consigo largar esse vício, largar pornografia. Não dá, faz parte de mim, eu sou assim, pastor. Deus me fez assim. Não dá. Mentira. Romanos 6,14: o pecado não terá domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas da graça. Sabe o que é necessário? Arrependimento, genuíno, verdadeiro quebrantamento, confissão de pecado, renúncia. É possível sim, porque Filipenses 1,6 diz: eu estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É possível sim, porque Davi, quando é confrontado pelo profeta por ter possuído Batseba, ele então, caindo em si, ele diz: cria em mim, no Salmo 51, cria em mim um coração puro, cria em mim um coração puro. Então o que nós precisamos, meus irmãos, conhecer a verdade. E o que é a verdade? A Bíblia. Não importa a época, não importa o ano, não importa o país, não importa a cultura, a palavra de Deus é a verdade. E nós estamos muitas vezes presos porque nós não conhecemos a Bíblia, porque nós não lemos a Bíblia, porque nós não estudamos a palavra. Salmo 119, 105: lâmpada, põe para mim aí, para os meus pés é a sua palavra e luz para os meus caminhos. Gente, sabe qual é um dos grandes males? De maneira geral, mas também espiritualmente falando, a ignorância. Que a ignorância, pastor, é eu ser bruto com as pessoas, ser ignorante. Não, ignorância da falta de conhecimento. A ignorância é um dos grandes males. E esse é o motivo pelo qual muitos estão presos. Porque o inimigo, esse é o motivo pelo qual o inimigo tem encontrado tanto êxito nos corações. Nós temos que conhecer a verdade, gente. Nós temos que questionar os nossos pensamentos, nós temos que colocar os nossos pensamentos à prova, nós temos que pensar sobre aquilo que nós estamos pensando, nós precisamos colocar os nossos sentimentos à prova, nós precisamos compará-los com as Escrituras, nós precisamos muitas vezes buscar ajuda, pessoas. Um dos textos para mim que mais reflete a relação entre conhecimento e vida de acordo com a vontade de Deus é Colossenses 1, 9 e 10. Olha que interessante, Paulo mostra um caminho aqui, ele mostra um caminho: conhecimento gera sabedoria e entendimento, e gera uma vida que agrada a Deus, é um caminho. Olha lá: também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês, e de pedir que transbordem, e aí ele explica, do pleno conhecimento da vontade de Deus. Conhecimento. Ele diz: em toda sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor para seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Conhecimento gera entendimento, ou sabedoria. E isso gera o quê? Transformação.
Você quer transformação, mas você não quer buscar conhecimento. Logo você não terá entendimento, logo não terá transformação. É impossível. É impossível viver a vontade de Deus sem eu querer conhecer a vontade de Deus. Quanto mais eu conheço sobre Deus, mais eu conheço a palavra, mais substância, substrato eu tenho para lidar com os meus pensamentos, com as minhas emoções. Então essa é a primeira coisa. Eu preciso destruir as mentiras por meio do conhecimento da verdade. Tudo bem ou não? Falta duas aqui. Falta duas. Qual que é a segunda coisa prática para a gente manter os pensamentos sob controle? Põe para mim aí. Faça da verdade de Deus a sua verdade. Faça da verdade de Deus a sua verdade. Olha aqui, ó, presta atenção no que eu vou te falar. De que adianta eu conhecer essa verdade se ela não se tornar a minha verdade? De que adianta um texto aqui ser verdade para Paulo e não ser verdade para mim? De que adianta determinado texto aqui ser uma sabedoria bíblica, mas não pessoal? Nós não seremos transformados enquanto isso aqui não entrar aqui, ó. Enquanto não mudar aqui. Então a verdade de Deus precisa se tornar a minha verdade. Por isso que nós vemos às vezes crentes, você fala, rapaz, você é crente, mas você está seguindo esse caminho, por quê? Porque a pessoa se diz cristã, mas ela não segue a Bíblia. Não faz sentido. Quem está aqui comigo? Estamos juntos? Amém? Olha que interessante que Paulo diz, um famoso texto, mas eu quero te mostrar talvez uma perspectiva que você ainda não viu. Romanos 12, 2, Paulo ele explica, ele diz assim, ó, e não vivam conforme os padrões desse mundo. Paulo vai além, Paulo não está falando só de você ter conhecimento pelo conhecimento, né? Ou ter informação. Ele está falando assim, ó, não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os, qual palavra está usando ali? Gente, vamos lá, me ajuda, prega comigo, Deus os transforma, pela renovação da mente. Então Paulo está dizendo assim, olha, para viver os padrões de Deus, nós precisamos de transformação, e não só informação. A informação é necessária para produzir transformação, mas se a informação não entrar em mim, e eu não for convencido e responder isso, tomar isso para mim, transformação não será produzida. E é muito interessante porque essa palavra transformar, no grego, não fala sobre uma adequação. E aqui, sei lá, essa mesa aqui, ela é preta aqui, agora vamos fazer uns detalhes aqui, deixar ela mais bonitinha, fazer uns desenhos em branco, vamos dar uma ajustadinha. Transformação é algo profundo. Quando a Bíblia fala transforme a mente, está falando de algo, é como mudar de forma. O que Deus está falando ei, você precisa mudar completamente, estruturalmente. Quando você vai no grego e olha essa palavra transforme, em Romanos 12, é metamorfo, é de metamorfose, é transformação. Sabe o que ilustra para nós biblicamente isso muito bem? Essa palavra é usada, sabe aonde? Lá na transfiguração de Jesus. Pastor, não entendi. Vamos lá, Mateus 17, 1 e 2, olha aí. A Bíblia conta que Jesus leva Pedro, Tiago e João a um alto monte. Então eles estavam descobrindo não apenas os ensinos de Jesus, mas quem Jesus era. Jesus era o Messias, era Deus. E aí o texto relata uma experiência profunda. Ele diz assim, Jesus foi transfigurado diante deles. O que significa isso? Jesus, que era como eu e você, uma pessoa, né, cabeludo. E ele diz, aquele que, não sabemos se Jesus era cabeludo, tinha um topete, se ele passava pomada no cabelo, não sabemos como que era Jesus, o tom de pele de Jesus, não sabemos. Só que a Bíblia diz que uma transformação acontece. O seu rosto, põe lá de novo o texto para mim, Mateus 17, o rosto de Jesus resplandece como o sol,
Você está olhando para uma pessoa, aí muda tudo, tuf, resplandece. E as roupas se tornam brancas como a luz. Sabe qual palavra é a palavra para transfigurado? Metamorfo, a mesma da transformação que Paulo está falando de mente. O que eu estou tentando te dizer com isso? Jesus foi mudado completamente, de estar aparecendo ali presente como uma pessoa, e daqui a pouco é um corpo glorificado, é algo totalmente transformado. Paulo está falando, você quer viver a vontade de Deus? Tua cabeça tem que ser transformada. Não é adaptação, é transformação. Não, é verdade, eu tenho um negócio lá na novela que fala que é muito legal, eu concordo com aquela pessoa lá, aquela série, eu vou pegar esse padrão, eu vou adaptar, não, isso eu concordo na Bíblia, isso aqui eu não concordo, e a gente fica naquela. E ele está dizendo, transformem, mudança estrutural. Então de nada vai adiantar informação, se a informação não nos mudar. De nada adianta eu olhar para Jesus e falar, esse é Jesus, enquanto ele não for para mim o Cristo, o Messias. Porque Jesus, ele era o filho de Maria, uma pessoa. Eu poderia enxergá-lo como Jesus, um cara que morou na minha cidade, conhecia, seguia ele no Instagram, a gente trocava uns direct de vez em quando, estava no mesmo grupo ali do Zap. Agora outra coisa é ele ser o Senhor da sua vida. Mudança estrutural. Então, gente, chega de ter informação sem revelação. Chega de termos informação e isso não produzir mudanças em nós. Então não basta o conhecimento da verdade, ou conhecermos a verdade, ela precisa transformar a nossa verdade. É o que Tiago fala, Tiago 1,12 diz, acolham com mansidão a palavra, deixando, o começo do texto ali, a impureza e o acúmulo de maldade, acolhendo a palavra, tomando para si a palavra, fazendo dela a sua verdade. Isso aqui que eu li, é uma realidade para mim? Não, Senhor, me perdoa, Senhor, me transforma, Senhor, me muda. Eu quero viver isso aqui que está escrito, Jesus. Porque isso vai me ajudar a lidar comigo mesmo, vai me ajudar a permanecer firme, vai me ajudar a guerrear essa guerra, onde o mestre do engano está tentando nos enganar. Porque a verdade, escute, a verdade, ela é ferramenta de defesa e de ataque. Vou te explicar isso. Paulo, ele fala sobre batalha, nós vemos aqui Efésios, né? E por aqueles versículos, Paulo, ele, para explicar como que a gente tem que batalhar, ele usa uma metáfora. Então, Paulo, usando metáforas, assim como Jesus contava parábolas. Então, Jesus queria explicar alguns princípios, ele pegava uma situação do dia a dia deles lá, pesca, semeadura, né, questões agrícolas, agricultura. Então, Jesus usava, assim como, se eu for contar uma historinha aqui, eu posso falar, sei lá, Brasil, vamos usar o futebol aqui, ou alguma coisa aqui da cidade, do país, para você fazer a pessoa entender, é uma ferramenta didática. Então, Paulo está explicando, por meio de uma metáfora, ele está usando a questão do soldado romano, era algo muito claro para eles. E ele fala, olha, há uma batalha, e nós precisamos nessa batalha, trabalhar com armas espirituais. E ele começa a fazer o paralelo, ele fala, olha, tem o capacete, na armadura tem a espada, tem o escudo, cada uma das ferramentas, e ele explica, olha, o escudo é a fé te protege, e ele vai explicando cada uma das coisas. E um dos textos que ele diz cingindo-se com a verdade, vestindo a couraça da justiça. Paulo, ele mostra que o cinto, ou cinturão da verdade, fazendo um paralelo com o soldado romano, o cinto funciona como a verdade. Duas coisas nós vemos ali no cinto. Você vê primeiro ali a espada na bainha, e você vê umas tiras na fronte assim, umas tiras de couro com pedaços de metal, para proteção. Protegia a parte inferior do abdômen e a região pélvica. Então, o cinto protegia, o cinto é onde você guardava a espada, então funcionava para você estar pronto, e também protegia você. Então o cinto tinha essa função. Aí Paulo começa a explicar, ele fala assim, sabe o que nos protege? E que nos dá prontidão? A verdade.
cinjam-se com a verdade. Ele explica, a verdade protege, e a verdade nos ajuda a atacar. A verdade nos defende da mentira, e a verdade nos ajuda a avançar. Quando você conhece a verdade, você não fica paralisado, ok? Porque a Bíblia diz que a espada do Espírito é a palavra. Então, assim como o soldado usava a espada para atacar, a palavra de Deus, que é a verdade, é uma ferramenta de ataque. Então, se eu conheço a palavra, se eu conheço a verdade, a mentira não encontra espaço em mim, porque eu estou protegido, mas eu também estou pronto para não paralisar, porque eu conheço a verdade. Agora, até quando nós vamos ficar presos naquilo que nós pensamos ou sentimos? Até quando nós vamos deixar de questionar a nós mesmos? Até quando nós vamos acreditar que aquilo que nós achamos é a verdade? Que a nossa visão pequena é o todo? Não dá, gente. Nós precisamos mergulhar nas Escrituras, nós precisamos conhecer o Senhor, porque isso vai nos proteger. Então a palavra de Deus tem eficácia contra a mentira, porque ela é a verdade. E quando nós entendemos essas coisas, nós então vemos o cumprimento daquele texto que eu li no início, de 2 Coríntios 10, está lá no final. E levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. É intencional, eu levo, eu escolho. Eu escolho porque eu conheço a verdade, agora eu discerni a verdade. É o que Paulo está falando lá para a igreja de Corinto. Eu temo que vocês sejam levados pela astúcia do inimigo enganador, que ele faça com vocês como ele fez com Eva. Mas agora nós conhecemos a verdade me transformou, então agora eu faço uma escolha, e a minha escolha não é acreditar na mentira, a minha escolha não é mais ficar preso nisso que eu estou sentindo, minha escolha é não mais ficar preso nessas verdades, que antes era uma fortaleza em mim, mas agora não é mais, porque eu estou sendo liberto. Agora tem uma terceira e última coisa, última mas não menos importante: permaneça conectado com Deus. Permaneça conectado com Deus. Deixa eu te falar uma coisa, eu acabei de falar para vocês aqui, nós fazemos uma escolha, nós escolhemos ficar com a verdade, não com a mentira. Isso fala da nossa responsabilidade, de lutar contra a nossa carne e nos submetermos ao Espírito, mas a grande verdade é que não podemos produzir essa transformação e esse domínio próprio por nós, não dá para vivermos uma vida onde os nossos pensamentos estão sob controle e a nossa alma não governa, sem uma vida no Espírito. A Bíblia não fala de uma vida na carne, uma vida neutra e uma vida no Espírito. Se você não quer viver segundo as obras da carne, não dá para você ser neutro. Na verdade, a antítese da obra da carne é a vida no Espírito, o fruto no Espírito. A falta do fruto do Espírito gera a obra da carne. Eu não tenho vida com Deus, não tem como você ser neutro, irmão. Não existe neutralidade no mundo espiritual. Ou você crê em Cristo ou você não crê, ou você serve a Ele ou você não serve. Vocês estão aqui comigo ou não? Então é impossível, quando você para avaliar a vida de um cristão, que ele está em queda espiritual, fraquejando na fé, ou até aqueles que já se apostataram da fé, você vai perceber que ele não tem mais vida com Deus, ou está assim, ladeira abaixo, porque é impossível eu estar em Cristo. E quando eu falo estar em Cristo, eu estou falando de uma dinâmica contínua, buscar a Deus, ler a Bíblia, orar, congregar. É impossível eu viver assim, de maneira genuína, tá? E eu não ser transformado. Eu posso sofrer, eu posso chorar, eu posso estar enfrentando momentos terríveis, mas eu verei o cuidado de Deus.
a transformação de Deus, o Senhor produzindo os frutos em mim. Lembra que eu falei? Satanás usa as experiências para nos afastar de Deus. Deus usa as experiências pessoais para formar Cristo em nós. Então nós precisamos cultivar uma vida com Deus, porque está claro em Gálatas, o fruto do Espírito, põe para mim aí Gálatas 5, amor, bondade, benignidade. Você acha que a gente consegue longanimidade, ser assim? Não é porque você é bonzinho nem eu, é porque é fruto do Espírito. O que é fruto? Fruto é o que dá naturalmente. Tem lá a plantinha, a árvorezinha, ela está sendo bem cuidada, podadinha, bonitinha. O fruto ele acontece quando nós seguimos a Cristo de todo o coração. Cristo gera o fruto em nós, o Espírito gera o fruto em nós. Os ramos estão conectados à videira, que é Cristo. Cristo, que é a videira verdadeira, fornece todos os elementos necessários, que passa pelo ramo e na ponta frutifica. Os ramos somos nós, João 15 diz. Cristo é a videira. O fruto é a consequência de nós estarmos conectados em Cristo. Mas se você tira o ramo da videira, ele seca e não presta para nada, o texto diz. E como diz um dos versículos, sem ele nada podemos fazer. Então qual é a resposta ou a parte prática para mantermos os pensamentos sob controle? Vida no Espírito. Por isso que Paulo diz em Efésios 5,18, não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem. Ele está dizendo, não viva uma vida na carne, porque o resultado é perversão. Agora, se vocês se encher do Espírito, vocês darão o fruto do Espírito. Aqueles que se inclinam para as coisas da carne, colhem do fruto da carne. Aqueles que se inclinam para as coisas do Espírito, viverão uma vida no Espírito. Isso é claro nas Escrituras. Escute isso aqui, ó. Nós não podemos controlar os nossos pensamentos apenas com força de vontade. É impossível. É impossível você dominar a sua carne por você mesmo. Não, vou fazer aqui um pensamento positivo, né? Eu vou, numa certa medida, você consegue perceber coisas. Ok, ó, quem está aí fora, né, o cara não tem Jesus, mas se ele fizer uso de talvez ferramentas que a psicologia traz e tantas coisas, ele vai conseguir lidar melhor consigo mesmo. Mas quando nós falamos da vontade de Deus, de ver Cristo em nós, de aprendermos a lidar com essa batalha espiritual, é impossível sem o Espírito. Não dá, não dá. Então nós precisamos voltar para o lugar de intimidade. Deus quer que os nossos pensamentos estejam sob controle, mas nós precisamos entender as 3 lições dessa noite. Destruir as mentiras através do conhecimento da verdade. Ponto. Verdade de Deus, verdade do Senhor quanto a princípios, quanto a quem você é, quanto a quem Ele é. Segunda coisa, aceitar as verdades de Deus como nossa. Eu não devo, melhor dizendo, ficar apenas com informação. Precisa se tornar uma revelação, uma realidade em mim. E terceira coisa, não dá para viver tudo isso sem Deus. Não dá para viver isso sem você colocar Deus no seu dia, priorizar Deus no seu dia. Sem você ler a sua Bíblia, sem você orar, sem você buscar, sem você congregar. Não dá, não dá. O que nós falamos aqui em suma, nos ajuda, meus irmãos, a nos livrarmos de nós mesmos. De nós mesmos. Não é apenas o inimigo, não é apenas o inimigo o nosso adversário. O diabo não é apenas ele nosso adversário. A carne é o nosso adversário. A concupiscência da carne, os nossos desejos pecaminosos, os nossos pensamentos deturpados, os nossos valores distorcidos, as frustrações que bagunçaram eu e você, a rejeição, a falta de paternidade e tantas outras coisas que fizeram uma bagunça dentro da gente. E nós achamos que essa é a verdade, mas não é. Nós precisamos de Deus.
Nós precisamos da palavra. Nós precisamos colocar nós mesmos à prova. Não dá se não for dessa forma. Questione seus pensamentos. Questione seus sentimentos. Amém? Vamos adorar? Vamos orar? Fique de pé no seu lugar.